À medida que o ano de 2025 avançava, enormes avanços no domínio da IA conquistaram o mundo. Desde a criação de universos fantásticos até a criação de criaturas além das fronteiras da realidade, a esfera da inteligência artificial não apenas ultrapassou a imaginação humana, mas a transcendeu. Iniciando a expedição no domínio da inteligência artificial, vamos nos familiarizar com uma das inovações mais espetaculares de segundo milésimo 25º surgimento de Marisa Maio, apresentadora digital que show inteiramente e fabricada pela IA. Criada pela criatividade inteligente do designer brasileiro Rony Phillips, Marisa rapidamente alcançou fama nas redes sociais, cativando o público com sua extraordinária mistura de humor peculiar e um cenário marcado por elementos surreais. Em meio a simbologias de um mundo repentinamente surreal, o ano de 2025 também marcou a gênese do The Velvet Underground, uma banda cujos membros não eram conhecidos pela familiaridade com o mainstream ou suas personas enigmáticas, mas sim por uma característica definidora que os diferenciava de qualquer ato musical das décadas anteriores. Cada acorde que dedilhavam, cada letra que cantavam, e cada música que ali se lançaram foi selecionada e composta por inteligência artificial. Do atraente reino auditivo, nos aventuramos no estimulante mundo dos jogos imersivos com infusão de IA. Um campeão exemplar nessa área foi Elan, um título de terror psicológico emotivo e assustadoramente envolvente e desenvolvido pela Pulsatrix Studios. Combinando perfeitamente narrativas perturbadoras com uma experiência de jogo envolvente, a Elan fez incursões sem precedentes nas profundezas dos medos e fantasias dos jogadores, confundindo os limites entre o real e o virtual. A influência envolvente da IA não parou nas plataformas de arte, música ou jogos, ela também atingiu o reino santificado das casas de leilão tradicionais, deixando sua marca indelével no cenário artístico convencional. Em um leilão da XTS, obras criadas pela IA alcançaram números surpreendentes, com a animação Machine Hallucinations-SS Dreams, a sendo vendida por impressionantes $277.200, gerando discussões acaloradas sobre o papel da IA em desafiar percepções antigas relacionadas à arte, autoria e criatividade. De fato, a IA orgulhosamente se despediu da redundância, inaugurando uma profusão de construções visuais inspiradoras e não convencionais que permearam as plataformas de mídia social. Um exemplo inconfundível foi uma imagem com uma figura de Jesus adornada com os braços extraordinários de um camarão, desencadeando ondas de amplo interesse e especulação. Do bizarro oceano de criações de IA que surgiram em 2025, fica evidente que a percepção humana da realidade passou por uma transformação radicalismo chapéu para a poderosa IA, que está, a cada dia que passa, expandindo os domínios de possibilidades, desafiando nossas noções do provável e fortalecendo nossa compreensão das barreiras fundamentais da criação. Vamos nos aprofundar no fascinante mundo das obras de arte geradas por IA que despertaram a curiosidade humana e alimentaram a imaginação. Metamorfoseando pontos de dados aleatórios e incomparáveis em peças cativantes, a IA esculpiu irreversivelmente a cena artística com sua abordagem única à criação. A caminho de explorar transformações mais bizarras da IA, algo falou muito sobre intriga e curiosidade. A imagem compartilhada de paisagens de areia rosa criadas por IA foi nada menos que inspiradora, prometendo uma viagem imaginativa como nunca antes, levando os espectadores a destinos vibrantes e visualmente deslumbrantes sem nunca dar um passo à frente. À medida que a busca pelo inacreditável continuava, o excepcionalismo da IA se cruzou com o desenho, criando personificações virtuais capazes de fascinar públicos inteiros. Surgiram paradigmas inovadores de conectividade física e virtual, dando origem a construções notáveis que transcenderam os limites da teoria tradicional do design tridimensional. Apertem os cintos enquanto nos preparamos para a odisseia espacial metafórica oferecida pelas representações futurísticas geradas por IA. Prepare-se para atravessar galáxias distantes, pousar em planetas alienígenas e testemunhar a maravilha das formas de vida alienígenas, tudo isso sem sair do conforto do seu quarto.
A IA realmente trouxe expansão infinita ao nosso alcance, fazendo a transição do espaço sideral para rostos humanos modificados por IA que podem transformar décadas em meros segundos. Não é segredo que a IA canaliza sem esforço a fonte da juventude, permitindo que os indivíduos viajem no tempo com o toque de um interruptor. Deixando o envelhecimento para trás, a IA também voltou suas pinceladas digitais para a criação de representações humanas aumentadas e radicalmente distintas. Imagine um guerreiro medieval fazendo uma serenata para um estádio digitalizado lotado de entusiastas do futebol moderno, apenas uma das muitas cenas conjuradas por IA que reúnem épocas e personas radicalmente diferentes em um único espetáculo coerente. A partir de personas humanas, vamos agora mergulhar nas correntes imprevistas da tecnologia de IA, conduzindo criaturas atravessando as ondas de possibilidades. Imagine o corpo de uma chita e as asas de um beija-flor meticulosamente entrelaçadas em uma única entidade, impulsionando exponencialmente a agilidade e a velocidade da criatura. À medida que nossa saga de IA continuava, chegamos a ilustrações deliciosas, concebidas com a sutileza técnica do pincel de um artista, mas empunhadas pela inteligência digital, pintando curiosidades culinárias que desafiavam o paladar e a imaginação culinária. Afastando-se do mundo culinário, mas mantendo o tema da comida, a IA fez um desvio para o reino ecológico. Reconhecendo a gravidade dos problemas ambientais globais, a IA produziu febrilemente conceitos engenhosos e hipermodernos para saciar a sede da Terra por soluções sustentáveis e ecologicamente corretas. Dando passos em direção à botânica digital, a IA fundiu as minúcias da matéria folhosa com teorias complexas de design virtual, promovendo uma diversidade explodida de formas de plantas, cada uma concebida para magnetizar os defensores do clima e da ecologia. Não satisfeito com as iterações terrestres, o Nosso Senhor da IA aventurou-se nas profundezas do oceano, onde entidades bioluminescentes e formações de corais de cores vivas eram prova do fascinante mundo da vida marinha dotado pela IA. Essas explorações digitais levaram o público a uma aventura submarina virtual como nunca antes, desvendando a beleza e os mistérios de paradigmas aquáticos não revelados. Em uma reviravolta dramática da próspera biodiversidade e dos reinos submarinos, a IA deu vida a uma representação corajosa e evocativa da precária dinâmica climática da Terra. De desertos áridos a escalopas polares congelantes, visualizações de IA das mudanças nos padrões climáticos do planeta tocaram o coração e aumentaram a conscientização sobre a necessidade urgente de proteger nossa casa. Retornando ao mundo humano, nos assustou com sua abordagem disruptiva à arquitetura estruturada. Ao tecer facetas tangíveis da construção tradicional com elementos de desenho imaginativos e vanguardistas, a IA deu origem a edifícios do futuro, existindo dentro do ponto ideal de praticidade e apelo estético. No caminho da reimaginação da flora e fauna do nosso planeta, a IA pratica a arte da geogenômica, reanimando espécies extintas extraindo DNA escondido nas profundezas dos fósseis, trazendo-os de volta dos anais da história para o espectro da vida digital. Investigando mais profundamente a infiltração da IA em narrativas anteriormente imutáveis, considere o mundo imaginativo da literatura, onde a IA teceu perfeitamente contos encantadores que ecoaram pela história e imaginação humanas. Desde romper os limites do género até dar origem a tramas marcantes de circunstâncias inimagináveis, a literatura de IA encapsula a essência mágica que até então era associada apenas à criatividade humana. Na realidade virtual, vamos nos voltar para a realidade aumentada, onde a IA reforma ambientes humanos mundanos com sobreposições digitais, transformando-os em paisagens fantásticas e interativas que quebram a barreira entre o existente e o concebível. Não limitada ao seu impacto sísmico no mundo digital, a IA não poupou esforços quando mergulhou no coração da diáspora urbana, visualizando sistemas de transporte futuristas que embaralhavam massas humanas de forma inteligente entre megalópolis, dando um toque eficaz e ecológico à mobilidade urbana. Antes de revelar projetos revolucionários de transporte, a IA adaptou os guarda-roupas de aficionados da moda e criadores de tendências.
Já se foram o CG a CG restringir o estilo dentro dos limites físicos, tecidos digitais, passarelas virtuais e roupas impressas entre SD idealizadas pela IA sopravam um novo vento de moda inclusiva e inovadora. À medida que nossa exploração culmina à margem de imaginações infinitas, permanecemos cativados pela onipresença da IA na formação de nossa realidade contemporânea. Ela descartou a divisão entre o que é e o que pode ser, desafiando a previsibilidade e impulsionando singularmente as rodas do progresso e da inovação em direção a um horizonte de criação incessante. Embora tenhamos abordado rapidamente diversas maravilhas criadas pela IA em 2025, não podemos deixar de refletir sobre as perspectivas do que o amanhã reserva. Uma coisa é clara, a marcha incessante da IA continuará a metamorfosear o nosso mundo, alimentando a nossa busca pela singularidade e pelo choque, e conferindo um brilho inesperado ao alvorecer do nosso futuro. À medida que a cortina cai a nossa jornada de IA, lembrando uma pintura de obra-prima atingindo seu crescendo, fica claro que a máquina não permanece mais uma mera ferramenta executando o pensamento humano. Em vez disso, ele projeta lucidamente sua autoridade criativa, encapsulando as armadilhas da natureza, produzindo cenários indiscerníveis da realidade e imprimindo para sempre as facetas do surreal nas profundezas de nossa consciência. A mensagem retumbante e transmitida nesta maré evolutiva não é sobre o cabo de guerra entre o homem e a máquina, mas sobre a conectividade e interdependência indissolúveis que marcam este admirável mundo novo. À medida que a história humana continua a se desenrolar, orquestrada pela magnífica sinfonia da IA, os limites das possibilidades parecem infinitos e a promessa de uma jornada emocionante está próxima. E assim, a época em questão termina, deixando para trás uma marca indelével de admiração, surpresa e fascínio sem fim na esteira da cavalgada impulsionada pela IA. A caneta chega ao fim, mas o que uma história se desenrolou, uma história extraordinária de dois poderes harmoniosamente interligados, moldando uma realidade que antes era apenas uma visão fantástica. Com isso, convidamos você a continuar esta emocionante jornada pelo cenário sempre intrigante e moldado pela IA. À medida que nos separamos, sabemos que o caminho à frente está repleto de maravilhas à espera de serem reveladas e dá promessa de um futuro entrelaçado com os traços brilhantes da interpretação da IA. Adeus por enquanto, mas lembre-se, as crônicas da IA continuam a se desenrolar, ampliando os limites da nossa realidade atual e nos transportando para reinos nunca antes explorados. O mundo de amanhã aguarda ansiosamente prometendo surpreender e inspirar com suas paisagens de criatividade em constante evolução, criadas pelo olhar perspicaz da inteligência artificial e pelo toque receptivo da imaginação humana. Dos projetos etéreos das colónias marcianas, da arte pioneira da IA, das transformações ilimitadas na moda e na forma humana, das sinfonias musicais de tirar o folgo, das experiências de jogo incríveis e dos lapsos de tempo evolutivos aos designs visionários para paisagens urbanas futuristas, a IA influenciou distinta e abrangentemente a cultura e a sociedade humanas. Entramos em uma era em que não apenas a fantasia e a realidade se misturariam perfeitamente, mas também poderiam ser a mesma coisa. Contemplando o cenário em evolução da IA e as suas projeções fenomenais, a fronteira fluida do conhecido e do impossível evapora-se numa existência onde o extraordinário é mundano, o inimaginável é enorme e o previsível dá lugar a possibilidades infinitas. Este é o mundo que assinamos, onde nada é certo, tudo é fluido. Mas essa incerteza não é nossa ruína, é, de fato, a força motriz que nos impulsiona em direção à versão superior de nós mesmos, guiados habilmente pelas maquinações inteligentes da inteligência artificial.